Olá, pessoal. Estamos ao vivo com a professora psicanalista Rafaela Paixão, autora desse livro A Criança Insubmissa, está aqui editado pela Blucher, é a potência subversiva do gesto criativo. A Rafaela é psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, de onde ela fala, aliás, ela fala de Recife, associada ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco e sócia do CPPL, Clínica, Ensino e Consultoria, onde realiza um trabalho institucional atendendo crianças com transtornos precoces e ministrando aulas sobre a clínica psicanalítica de crianças e adultos. Então, Rafaela, muito obrigado por topar o convite de falar para a gente desse livro, que eu acho que vai ser super importante. Explicando rapidamente, para quem ainda não conhece, que está chegando, o projeto de extensão Conversas Virtuais em Psicanálise é um projeto da UFMG, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, de todos nós. E esse projeto visa divulgar as pesquisas que estão sendo feitas em psicanálise no Brasil e no mundo, de tal maneira a fazer uma disseminação, né, assim, do que tem sido produzido, as pesquisas na universidade fora dela, nas escolas de psicanálise também, de tal maneira que a gente possa fazer chegar, né, para além dos muros da universidade, principalmente, né, esse tipo de material que tem aparecido, né? E eu acho que o seu livro, né, é um exemplo disso, assim, de como que a pesquisa, né, se liga à clínica, de como que uma coisa retroalimenta a outra, né? Deu para entender, né, assim, que tem uma clínica, né, muito presente aqui, mas que vira pesquisa, né, vira teoria, né, e precisa ser divulgada, precisa ser articulada. Então, queria te agradecer muito, né, pelo seu tempo desde já, pela sua presença, e queria que você começasse me falando um pouquinho da história do livro, assim, de onde que ele vem, qual que é a história, uma tese de doutorado, enfim, me conta um pouquinho. Então, bom dia, Fábio, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a você pelo convite, né? De fato, é uma grande oportunidade. Nós que estamos aqui no Nordeste, encontrar esses espaços de circulação nacional é sempre, né, muito precioso. Então, muito obrigada. E te parabenizar também, né? Estava comentando com você agora há pouco, eu acho que esse é um projeto muito precioso, né? Por estar dentro da universidade pública, mas também porque oportuniza essa circulação de uma psicanálise mais contemporânea, né? A gente poderia dizer assim, de uma psicanálise que pensa o seu tempo e, sobretudo, uma psicanálise brasileira, né? Implicada e pensando as contribuições dos pesquisadores nacionais, né? Então, assim, para te contar e contar a todo mundo um pouco do meu percurso, né? A minha formação foi na Universidade Federal aqui de Pernambuco e depois a universidade nossa universidade aqui em Pernambuco, ela não tem uma tradição grande de psicanálise, ela tem voltada mais para uma pesquisa mais social, muito importante também, mas eu enveredei para outra universidade, que aí era aqui também em Pernambuco, a Universidade Católica, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. E você tem razão, assim, meu trabalho ele tem uma influência, né, forte da clínica, eu acho que ele foi uma convocação da clínica para a pesquisa, né? Quando assim, os pacientes e o exercício do trabalho psicanalítico nos convoca a repensar as teorias, a formular algumas ideias a partir do que a gente experimenta e do que a gente vivencia. Então, eu já trabalhava, né? O CPPL é uma instituição que está há mais de 40 anos aqui em Pernambuco, né? Ano que vem acho que faz 45, talvez, ou um pouco mais. E uma instituição que já tem todo um trabalho voltado com as infâncias, né? Um trabalho com transtornos graves, né? Com a clínica do autismo e dos autismos, e o CVPL foi uma influência muito forte, porque desde 94, eu ainda não fazia parte da instituição, mas o CPPL já era um protagonista em trazer pensadores como Winnicott, como Ferenc, promoveu eventos em 1994, né, trazendo as ideias da tradição da psicanálise mais inglesa, né? Então, assim, eu acho que essa influência da instituição, né, que também atravessou a minha formação, a influência da clínica que eu aprendi
e que eu exercia no CPPL a partir desses autores e no consultório, me fez ficar muito inquieta com o que eu observava em relação às infâncias, né? Então, meu trabalho de mestrado foi um trabalho já refletindo sobre o que eu chamei assim das crianças problema, né? Eu fiz uma analogia, a Anal dos Loucos, e o título do trabalho de mestrado na época era Anal das Crianças Problema, né? A ideia era já problematizar de que maneira os sofrimentos na infância vinham sendo tomados, né, como formas de patologização, né? Então, a partir daí, eu fui... bom, é isso, né? A pesquisa, a gente vai se aproximando de um tema e ele vai nos deixando mais inquieto com novas possibilidades. Naquele momento, para contar um pouco o percurso, como é que eu chego no livro, a minha ideia era realmente fazer uma leitura dos sofrimentos, do mal-estar na infância, e como isso vinha sendo e vem sendo, né, acho que até hoje, interpretado por uma via de patologização do sofrimento, de medicalização da infância, toda uma preocupação em torno de certa forma, encaixar, né, em uma perspectiva normativa e em relação aos comportamentos, sobretudo os comportamentos ditos não típicos, né, ou não esperados na infância, ou talvez os mais incômodos, a sociedade, as escolas, as famílias. E, então, eu tinha essa preocupação e a minha ideia foi, então, pensar sobre o que é que estava se apresentando como cenário em relação às infâncias. E aí, na sequência, no final do meu mestrado, a gente termina achando que concluiu, né? Mas sempre abre com novas questões. Eu fiquei muito inquieta de talvez dar voz às próprias crianças, né? Como é que eu poderia, então, observar o que é que as crianças respondem, como é que elas respondem, como é que elas expressam uma certa oposição diante dessas incidências de exigências de performance, de que elas ofereçam o seu melhor, de que elas têm que responder, né, sem nenhum tipo de expressão desse mal-estar que seja barulhento. E eu comecei a pensar que talvez a gente pudesse supor que as crianças construiriam ou constituiriam uma espécie de ilhas de contestação, né? Foi assim que eu fui formulando. E essas ilhas de contestação, né, espaços, de fato, ilhas, porque na medida em que essa nau, né, meio perdida aí nos mares, né, da infância e da sociedade, eu fiz uma certa brincadeira com essa metáfora de que, então, haveriam ilhas em que as crianças encontrariam possibilidades de contestar essas exigências. Então, a questão de tese, que foi a questão do livro, né, de fato, foi uma construção bem acadêmica, é um trabalho com o rigor da academia, pelo menos assim eu pretendi fazer, né? Ele faz todo um percurso em relação a uma compreensão sobre a infância, né? Então, inicio com essa questão, né? Como é que as crianças expressariam essa oposição, e para isso eu precisei começar pensando o que é a infância hoje, quem são as crianças hoje, como se forma, e aí sim é um trabalho psicanalítico, a constituição psíquica, como é que ela se dá, né? E de que maneira uma constituição psíquica com um ambiente que favoreça ou desfavoreça uma expressão mais criativa. Então, eu chego na questão, que é o subtítulo do livro, né? Que é a potência subversiva do gesto criativo, que é um nome meio complicado, mas para dizer, entre outras coisas, das influências das leituras winnicottianas, ferencianas, de que haveria uma potencialidade subversiva no gesto de criar, né? Então, eu tento investigar em torno disso. Esse foi o mote, né, que inicia o tema do meu livro. Muito, muito bom. O Winnicott, ele fala, assim, em vários textos, né, de diferentes formas. Eu queria que você comentasse isso para a gente passar depois para o capítulo a capítulo, assim, se você quiser me falar um pouco. Mas antes, uma pergunta geral, assim, que me interessa muito enquanto leitor do Winnicott. Ele fala en passant em diversos textos, né, diversas formas, contra essa submissão, né, da criança, assim. Parece que tem algo contrário, né, vamos usar uma palavra que é também cara ao Winnicott, na própria natureza humana, né, na natureza da criança,
contra a submissão, né? A submissão é um destino patológico. Isso. Eu fico com essa sensação, né, lendo o Winnicott. Você concorda? Assim, você acha que tem essa imagem, assim, a submissão é um problema, assim, é um destino que indica alguma coisa que foi mal, né? Assim, que não deu espaço ao gesto espontâneo, que não deu espaço ao gesto criativo. Você acha que é essa a leitura, assim, no certo sentido? Concordo. Eu penso por aí também, né, Fábio? Acho que a nossa leitura se aproxima, né, da leitura em relação ao autor. Eu acho que a grande contribuição, né, eu tentei trazer um pouco uma certa revisão disso ainda no mestrado, que entra de outra forma no livro, que, assim, para Winnicott, a ideia de saúde, ela está muito relacionada a uma força vital, né? É uma aproximação quase com uma dimensão filosófica, existencial, né? Dessa experimentação de uma existência criativa, de certa forma, avançando até na contribuição freudiana, né? De que vai tomar essa criação como algo decorrente de uma sublimação, quer dizer, um viés posterior. Então, essa acepção winnicottiana de que o viver por si só, ele tem essa potência do gesto espontâneo, essa potência de uma natureza em direção à vitalidade, sem desconsiderar uma desvitalização, que também é possível, seja na infância, na vida adolescente ou na vida adulta. Mas eu acho que essa é uma dimensão marcante na obra dele para pensar a saúde. Né? E aí, sim, eu acho que a saúde, sendo essa força vital, essa potência de vida, em contraponto, a submissão seria o aceno do adoecimento. Né? Acena para um viés de submissão muito próximo, ele chega a dizer, né, em determinados trechos da obra, de que a submissão seria essa forma de adoecimento. Então, eu acho que esse assujeitamento, falando agora das crianças, né, desse primeiro tempo de formação, de constituição psíquica, eu acho que o desafio é enorme, e eu acho que o Winnicott nos ajuda também numa outra perspectiva, que é a noção de paradoxo, muito presente na obra dele, porque a gente pode pensar que há uma face e o verso da própria adaptação na infância, né? Há uma face e um verso em relação à própria lógica de submissão. Nós precisamos, em alguma medida, nos submeter às normas, à lei da família, a maneira como a família se adaptou, né, para nos receber, e a cultura da qual a gente faz parte. Então, há um elemento de dependência, de fato, completa, né? Uma dependência absoluta que acena para uma necessidade de que a incidência do outro, dos adultos, da cultura, nos marque, porque nós precisamos disso para ser sustentados em nossa existência, mas, paradoxalmente, a submissão completa a isso é uma marca danosa a essa existência criativa. Né? É uma marca de submissão a uma potencialidade subversiva do gesto de existir. Né? Então, eu acho que a minha filiação teórica, então, para pensar sobre a dimensão de uma criança insubmissa, ela está toda assentada na lógica winnicottiana de que é preciso que eu possa depender, experimentar uma dependência absoluta, constituir uma dependência relativa nas relações com o outro ou com os outros, né? Seja a família, seja a cultura, seja a sociedade da qual eu faço parte, para que a partir daí eu possa ir em direção à independência. Então, para que eu possa experimentar, e eu acho que esse é um paradoxo marcante que eu tento destacar no livro também, é que para que eu possa ter diante de mim uma criança insubmissa e pensar, né, na minha defesa de um certo elogio à insubmissão, é preciso, sobretudo do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicanalítico, que a gente considere que há um assujeitamento, de certa forma, necessário que aconteça, né? No viés da dependência. Então, eu acho que sim, eu acho que tem essa marca, né? Daquilo que se apresenta, e a obra dele é muito rica para isso. Né? Ela nos possibilita essas entradas, inclusive na própria lógica de um espaço potencial. Quer dizer, essa imagem é muito bonita, né, Fábio? Não sei se você concorda, mas assim, essa imagem de que
você tem um espaço transicional, né, em que sou eu, mas é o outro, em que eu estou, que está dentro de mim, tem a ver com aquilo que é interno e daquilo que se expressa, e daquilo que eu absorvo como experiência da exterioridade, isso dá margem para a gente pensar em bastante coisa, né? Inclusive naquilo que seria o não assujeitamento. Perfeito, né? Perfeito. Muito bom. Esse é o paradoxo. Eu estava até participando na segunda-feira de uma banca em Sergipe, na Federal de Sergipe, na educação, e que ele, né, o autor, né, o doutorando também estava utilizando o Winnicott, e esse paradoxo aparece no campo da educação, né, aparece na clínica, no problema da subjetivação. É esse o paradoxo. A gente quer que a criança estude, por exemplo. A gente quer que ela vá para a escola, a gente quer que ela, né, seja disciplinada, né, ou docilizada, para usar o Foucault, né, o doutorando estava conversando com o Foucault, inclusive, né, a gente quer que a criança aprenda a ler, a estudar, acesse a cultura, né, entenda Monteiro Lobato, né, quando lê, né, que ele é citado aqui no seu livro algumas vezes, enfim, que a criança possa, né, se adequar um pouquinho, né, se submeter, né, à própria linguagem, né, a linguagem, ela exige submissão, né, às regras gramaticais e tal, mas é um paradoxo exigir a docilização toda, esse disciplinamento todo, e também querer que a criança seja livre, independente, criativa, né? Como fazer esse, né, gerenciamento, assim, por assim dizer, né, desse paradoxo, parece que eu acho, né, a questão do seu livro. E aí você vai estabelecendo essa tese nos capítulos, né? Queria que você me falasse um pouquinho, são 4 capítulos, né? Tem duas partes. A primeira, concepções sobre a infância, e aí você vai falar da criança insubmissa e do ser criança, né? Você vai, tô entendendo, você vai apresentar, né, nesses 2 primeiros capítulos essa base, assim, né, do que é essa criança insubmissa e do que é efetivamente ser criança. Fala um pouquinho para a gente. Então, é isso, né? A ideia foi tentar organizar, né? O livro foi organizado em 2 partes, como você estava apresentando essa primeira parte, com as concepções sobre a infância, e na segunda parte eu tento aí trazer talvez mais a questão de tese ou uma intenção de contribuição, que é a ideia de uma potência subversiva, né? Eu chamo isso de uma hipótese minha, a hipótese de uma potência subversiva do gesto criativo, que compõe o capítulo 3, e no capítulo 4 eu tento trazer isso, fazer uma discussão sobre uma potencialidade política das crianças. Eu vou chegar no capítulo 4, porque eu acho que o capítulo 4 ele também traz assim muito fortemente uma preocupação com a formação do analista de crianças, né? Dos psicanalistas de crianças, uma preocupação com o que é que a gente faz com isso também quando recebe uma criança ou quando trabalha como psicanalista na escola, nas escolas ou na cultura como um todo. Então, veja, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, e inclusive o capítulo 4, já dando spoiler aqui, né, para quem não leu, ele é o capítulo em que eu tento trazer exemplos clínicos. Então, para os psicanalistas, às vezes até para as próprias famílias mais curiosas e que estejam dispostos a passar pela pedreira assim dos conceitos psicanalíticos, é um capítulo em que eu trago algumas exemplificações. Mas para voltar, né, e a gente poder discutir sobre isso, porque eu acho que é bem importante, eu tento trazer, né, Fábio, assim, no início, a formulação inicial de quem é a criança insubmissa, né? Por que esse termo insubmisso? Esse termo insubmisso ele não é encontrado, por exemplo, nos dicionários psicanalíticos, né? Insubmissão não é um termo psicanalítico. Insubmisso, em alguns momentos, por mais que a gente compreenda, a gente está mais familiarizado com a ideia de submissão, né, em vários campos da compreensão do humano, do que propriamente da insubmissão, até porque há um teor meio pejorativo, né, de que a insubmissão estaria associada a uma certa insubordinação, a um desrespeito, uma transgressão. Essa também era uma problematização, e em algum momento eu tento fazer isso aí nesses capítulos iniciais, mas para tentar mostrar que, sim, é preciso pensar nos paradoxos contidos entre a dimensão de ser submisso, ser insubmisso, depender ou ser independente. Tudo isso que constitui ser domesticado e, de certa forma, ser rebelde.
né? Eu acho que essa docilidade que você traz me fez pensar bastante, né? Eu acho que você também estava lá no Congresso de Ferenc, em São Sim, Paulo, e sim. eu tentei trazer exatamente uma contribuição em torno disso, quer dizer, você pensar que a domesticação da infância, né, também é algo que precisa ser pensado. Né? Ele tem um trabalho chamado Doma-se o Cavalo Uhum, Selvagem, né? O Cavalo Selvagem, uhum, esqueci o título completamente, uhum, já eu lembro. E a ideia é justamente de você pensar que você domesticar uma criança, ele faz uma apresentação da domesticação de um cavalo, mas, de uhum, certa forma, essa aproximação, talvez uma imagem um tanto difícil de ser escutada, mas é uma aproximação importante, né, radical, no sentido de que, sim, a gente também precisa domesticar os nossos desejos, domesticar essa liberdade, liberdade demais também pode ser produção de muita angústia na infância ou na vida adulta. Então, uhum, essa linha tênue entre o que é, de fato, um contorno para uma constituição de um gesto na infância, de um gesto criativo, de um gesto de existência genuína, em termos até winnicottianos, uhum. ela é muito delicada porque ela está assentada na ideia de que um contorno de limite, de borda, de domesticação, em termos da educação, voltando à sua questão, isso, o adestramento de um cavalo selvagem. Então, assim, isso é muito importante da gente poder pensar. Então, no campo da educação, eu acho que acaba também trazendo uma contribuição, né? Assim, pensar sobre a infância e pensar sobre esses elementos também atravessar as escolas. Então, eu já tive a oportunidade, né, de conversar com professores, pedagogos, e a ideia de uma criança insubmissa, ela é muito controversa, porque ela é muito inquietante. Então, no ambiente do consultório, a gente tem um tipo de discussão, né, e um tipo de contorno de enquadramento. Na dimensão escolar, ou social, essa insubmissão, ela tem repercussões nem sempre tão maravilhosas assim, né? Então, nesses primeiros capítulos, eu tento trazer, né, no primeiro, essa apresentação sobre a ideia de insubmissão, a própria etimologia do termo, né? Vou até pegar aqui para ler para vocês, né? E submissão como um adjetivo de origem latina, que vem dos submissos, e o prefixo in, compondo a versão negativa de submisso. Então, aquele que obedece, né, que seria o submisso, estaria na contramão um insubmisso como aquele que não se submete, aquele que é independente, aquele que não obedece, aquele que, de certa forma, não é servil, e, por consequência, um termo que eu gostei demais de encontrar no dicionário, que foi, no verbete, a ideia de ativo. Então, essa noção de ação, ela também se apresenta como uma leitura sobre o ser criança nesses capítulos iniciais, né? Em que eu tento formular essa compreensão de que a criança submissa seria aquela que faz uma resistência a, Uhum. formular aí também não só um panorama sobre a infância, que eu acho que ajuda o campo da educação, ajuda o campo da cultura, ajuda os analistas de criança, ou os analistas de adulto também, porque atendem pais muitas vezes angustiados com suas crianças ou com seus adolescentes, né, que vêm dessa trajetória de possibilidades, encontros e desencontros vividos nas famílias no primeiro tempo, né? E aí a ideia de resistir é a defesa inicial desses primeiros capítulos, né? Assim, a que a criança resiste? Por que a oferta de um ambiente, né, de um ambiente que ofereça a possibilidade de resistência, ele tem uma dimensão de favorecimento a um exercício de recusa a esses imperativos externos, né? Então, a ideia de se opor, de resistir, de se negar, eu vou aproximá-los a uma ideia do que é chamado de boas resistências, né? Quem vai falar um pouco disso é Beatriz Mizrahi, né? Ela traz um pouco para pensar, até muito influenciada pela obra de Pelo Foucault, né? Foucault. Uhum. Ela vai trazer as discussões aí sobre a criatividade em Winnicott, fazendo toda uma discussão em torno da, das influências importantes, né, da leitura que ela pode aproximar da obra de Foucault. E esse trabalho dela me ajudou a pensar o que ela vai chamar de boas resistências, né? Ela vai dizer que, em alguma medida, eu acho que a criança insubmissa, ela me aproxima do que ou minha defesa é em torno do que seriam as boas resistências.
porque é fato, né? Eu não vou romantizar o tema de que não há resistências problemáticas, né? Resistências adoecidas, resistências traumáticas, né? Resistências que atravessam uma constituição e que transforma isso num impedimento ao desenvolvimento infantil. Mas aqui a defesa, e aí o contraponto, que eu tento dizer em algum momento, né, usando Manuel de Barros, a ideia de fazer uma desleitura, é justamente de pensar a resistência nesse viés positivo. Perfeito. Então, esses primeiros capítulos têm esse propósito, e aí eu chego nos seguintes para pensar e discutir um pouco a hipótese da própria potência subversiva. Então, assim, nesse primeiro tempo ainda, né, Fábio, tem toda uma construção teórica, né, assim, num argumento teórico, porque eu tento formular, assim, 4 hipóteses de insubmissão, que fariam parte do percurso da criança, um primeiro tempo de diferenciação, em que a criança, né, que eu especulo uma insubmissão inaugural, quando o bebê se separa da mãe, aquela experiência de um primeiro tempo em que um Winnicott a gente poderia aproximar com a ideia de uma elaboração da posição depressiva, né, teoricamente falando, então, em que há uma separação dessa unidade no bebê para que haja um bebê e uma mãe, e a ideia né, desse encontro. Então, eu especulo que esse primeiro tempo de diferenciação, a gente poderia pensar numa insubmissão inaugural. Na sequência, ainda dentro do processo de desenvolvimento, eu tento formular um pouco que a experimentação do dizer não, inclusive a ideia, o gesto semântico, né, do não, o gesto corporal, né, em que os bebês começam a experimentar a recusa e a resistência, até no pratinho em que a criança empurra ou fechada a boca. Esse primeiro tempo também, em que já aí a gente pode especular uma separação dada, há uma experimentação do gesto semântico do não. E na sequência, aí eu acho que mais próximo dessa concepção em que eu vou defender no capítulo 3, da hipótese da subversão, que seria uma experimentação da autonomia, né? Então, uma vez constituído esse primeiro tempo de diferenciação, de experimentação, a gente se encontraria ou estaria diante de uma criança que tem aí um mínimo de arsenal, né? E aí eu acho importante dizer, eu tento apresentar essa ideia também de que é preciso levar em consideração a idade da criança, ou a condição psíquica e subjetiva da criança, de que a gente entenda que houve aí um percurso saudável, né, de passagem desses marcos. Aí a gente começa a estar diante de uma criança que tem a possibilidade de exercer essa autonomia, que seriam essas formas de insubmissão, de oposição ao ambiente, de resistência, que aí eu tento formular no capítulo 3 como uma aproximação da afirmação de si, né? Uma experimentação de afirmação de si. Conceitualmente, eu acho importante destacar assim, que nesse tempo a gente já teria diante aí, né, em termos ferencianos, daquilo que seriam os modos de relação, né? A relação com o outro. Então, a incidência aí, para que eu possa exercitar uma certa autonomia, já tem um mínimo terreno em que eu estou predisposta a me relacionar, né? Em relação conceitualmente, a própria ideia de relação de objeto, né? Em termos conceituais. Então, assim, eu acho que é a partir daí, então, que eu tento formular a aproximação com uma potencialidade política. Mas, por fim, ainda, Fábio, só para concluir essa ideia dessa primeira parte, tem a quarta forma de insubmissão que eu trago, que seria aí a insubmissão como defesa. E aí, como forma de adoecimento. Não uma insubmissão mais que se aproximaria, não que se aproximaria dessa resistência potencial, criativa, mas que estaria muito mais próximo, num viés defensivo, de uma tendência antissocial, né, em termos kantianos, de um adoecimento e de uma desintegração psíquica que não oferta uma insubmissão criativa, mas sim formas de atrapalhos, né, nesse processo. Tudo a ver. Eu sempre penso num personagem que eu adoro, chama Bartleby, né, como um modo, né, o escrivão, como esse modelo assim, de insubmissão adoecida, né? No certo sentido, o Bartleby é a criança que se recusa a comer,
né? Mas vai até o fim, assim, né? Isso. Tipo, uma coisa é a criança ter essas anorexias seletivas, né? Que os nossos filhos têm, e que é um sinal, acredito, positivo, inclusive, né? Para dizer, não, não vou comer tudo que você quer que eu coma, eu que vou escolher a hora que eu vou comer, né? Hoje eu só vou querer, né, esse pouquinho de arroz, só vou querer, não quero feijão mais, e daí por diante, né? É uma maneira, assim, deles resistirem, de, né, mostrarem um pouquinho dessa autonomia, afirmação de si, então, em submissão como um sinal importante, assim, de saúde, né, e um gesto que vai construindo, né, um si mesmo. Mas as fronteiras são borradas, né, Rafaela, assim, e depende, obviamente, do contexto, né, histórico, libidinal, né, que a criança tá inserida. Depende. E eu acho que esse exemplo que você dá, e o próprio Bartleby, né, que é o por que não, né? Não é uma resistência, a gente poderia dizer assim, que faz parte de uma decisão, de um desejo, de uma intenção. É um puro não, né? Eu acho que o exemplo do Bartleby, ele é o não porque não. E aproxima-se, eu acho que muito, muito rico nessa relação que você faz, eu penso assim também, com a ideia de um adoecimento, porque de fato não há uma retaguarda de que tem uma intenção de assumir essa afirmação de si, né? Como eu dizia, quer dizer, não tem uma intenção de ter gosto. Então, assim, não é. Eu não quero feijão porque eu não gosto de feijão, ou porque não é um sabor que me interessa. Você, papai, mamãe, você ama feijão, mas eu não gosto. Né? Então, não é essa experimentação de gosto, de desejo, de quem eu sou, de uma experimentação de existência. É uma pura recusa. Então, essa pura recusa na infância, que às vezes vai dar também naquilo que a gente pode compreender nas patologias narcísicas, né? Então, assim, a criança que faz uma recusa à fala, uma recusa ao olhar do outro, uma evitação, ela vai experimentar um outro tipo de resistência, né? A gente não estaria nessas boas resistências, nós estaríamos próximos ao campo do adoecimento. Mas esse limite é tênue, assim, quando o limite ele tem um distanciamento de borda mais evidente, como esse exemplo, né, em que uma criança que faz uma evitação do olhar, uma evitação da linguagem, uma inibição importante na aprendizagem, ela tem uma borda mais distanciada, né, desse campo mais típico, daquilo que é esperado na infância. Mas quando isso está muito próximo, como talvez um grande exemplo disso seja a tendência antissocial, né, em que você tem uma experimentação de um teste ao vínculo, né? Tem um teste ao vínculo, mas tem um pedido, como diz o Winnicott, né? Uma certa esperança de que você seja olhado, acolhido naquilo ali, para ser transformado numa outra possibilidade de relação. Esse limite é muito tênue. Né? Então, é o que a gente observa nas escolas, os desafios das escolas, o desafio das famílias, e que muitas vezes também vão chegar no consultório dos psicanalistas. Então, para a gente ir se aproximando aí dos capítulos finais, a ideia, né, da hipótese da potência subversiva, ela começa, né, no livro com uma inspiração, né, na atração inspirada por La Boétie, né, da inspiração para uma servidão voluntária que nós temos, né, ok, nós temos essa intenção e as crianças também, né, há uma obediência subservil que também é uma demanda de amor, né, uma demanda de reconhecimento, né, é uma expectativa de ser reconhecido, valorizado enquanto filho. Então, e que se aproxima, né, esses termos, a essa ideia de uma servidão voluntária. Né? Mas, de certa forma, a manutenção disso, ou um ambiente em que não oferte, inclusive, a abertura, o teste dessa subserviência, que às vezes as famílias gostam de uma criança bem quietinha, né, bem comportada, pouco questionadora, que dá menos trabalho, mas o que está, às vezes, contido nisso é uma dificuldade, às vezes, do próprio adulto de experimentar essas resistências positivas, né, de uma oposição que leva a um descentramento de uma zona de conforto, mas que leva, às vezes, a excelentes encontros de trabalho, de relações, de relacionamentos, e na infância também. Então, o que a gente vai observando no consultório, né, assim, na minha experiência, é que crianças que têm uma tendência a esse assujeitamento,
Se não adoeceram, de fato, no seu percurso de desenvolvimento, que vão precisar de uma intervenção nesse viés, né, que os psicanalistas também vão se ocupar, elas podem estar muito aproximadas de uma experimentação de relação nesse ambiente familiar privado e que, às vezes, se reatualiza no ambiente público da escola, no ambiente do condomínio, da comunidade em que ela mora, que é uma certa expectativa de que você responda nesse lugar de subserviência. Então, há um trabalho, eu acho que é um trabalho clínico, há um trabalho importante dos analistas, tanto no ambiente privado, né, que não privado no sentido de público e privado, mas no ambiente da intimidade do atendimento da clínica, mas também no âmbito amplo. Eu acho que é uma responsabilidade, e por isso eu adoro quando me convidam a ter espaço de fala, porque eu acho que tem a possibilidade da gente convocar os analistas a também se inquietarem com essa responsabilidade, porque é uma tremenda responsabilidade, né, Fábio? Assim, entrar em contato com o que é que a gente faz com isso. Então, é um desafio clínico não domesticar as crianças também e oferecer às famílias oportunidade de não ter expectativa apenas de filhos dóceis, de que ofereçam os seus melhores em termos de performance, mas filhos que também possam conviver com conflitos, com a assimetria geracional, né? Com as diferenças de temporalidade, com a maturidade e imaturidade, com as incidências do mundo, quer dizer, um atravessamento de uma pandemia, como a gente observou, né? Vivenciou nos últimos tempos, isso não tem como não produzir efeitos de relação diferente, né? E é o que a gente também vai precisar levar em consideração na clínica de hoje, né? Total. Porque, de maneira geral, o que os pais esperam, né, assim, a própria escola, do analista da criança, que a criança volte a ficar quietinha, né, tipo, o sintoma, né, ou a tendência antissocial, ela incomoda, ela tá ali um pouco como perturbação, né, distúrbio mesmo, e o analista é convocado, você tem que fazer meu filho estudar, você tem que fazer ele comer de novo, né, e a nossa tarefinha é um pouco pausar um pouco essa exigência de submissão, né, muito rápida, né, e fazer com que os pais escutem um pouquinho, né, por que essa resistência está aparecendo e o quão importante ela é, né, assim, tem uma potência criativa, né, na resistência, assim, tem algo da autonomia, né, que vai contra as expectativas, né, que, de alguma maneira, né, acabam convocando, né, teriam que convocar a submissão da criança. Uma dúvida em particular, você trabalha em algum momento com o masoquismo, ou tenta articular isso que você tem trazido com o masoquismo, ou não necessariamente? Tá. Não cheguei aí. Tá. Não, mas qual foi a relação assim, que você pensou, né? Em termos da criança, da relação familiar, da autoridade? Sim, o que me veio aqui como hipótese, assim, porque a minha leitura do Winnicott, né, só esclarecendo esse ponto antes, é muito do Férix, né, é sempre a partir do Laplanche, né, a partir do Jean Laplanche. Para o Laplanche, a posição originária, né, de todos nós é o masoquismo, né, nesse paradoxo que você apresentou, que é muito próximo mesmo, assim, do que o Winnicott está pensando. Por exemplo, para falar, eu preciso me submeter à linguagem. Então, a posição masoquista é fazer essa submissão funcionar de tal maneira que eu possa me constituir. Eu me constituo me submetendo ao outro. A subjetivação é um assujeitamento, necessariamente, né? E é um paradoxo, porque eu preciso me assujeitar para poder vir a ser sujeito, para dizer, num determinado momento, não quero água. Mas para dizer não quero água e ser compreendido, né, ter um lugar no mundo, nesse lugar de resistência, eu precisei me submeter, né, aprendi a falar, aprendi a fazer gestos que o outro compreenda, enfim, tem toda uma submissão aqui. Então, o masoquismo, num certo sentido, enquanto posição originária, ele coloca a criança no jogo subjetivo, né? Então, é ele que erotiza o jogo. É bom também
ser olhado pelos meus pais e ver que os meus pais me amam porque eu realizo aquilo que eles esperam de mim, né? Então, em alguma medida, o masoquismo é essa submissão boa, né? Adorei isso que você falou, assim, tem uma submissão que é interessante, que, de alguma maneira, convoca a criança para o jogo, né? Ele é para o brincar junto, né? Mas a submissão patológica, né, assim, é o que a gente poderia pensar também nesse masoquismo mortífero, para pensar com o Beno Rosenberg, né, a distinção que ele faz também, que eu adoro, um masoquismo guardião da vida, de um lado, e um masoquismo mortífero do outro. Então, o masoquismo mortífero seria essa resistência que vira essa submissão que eu paro de comer, né, que eu brigo na escola o tempo todo, a criança não consegue mais ficar na escola, né, e ela vai se destruindo, por assim dizer, né, destruindo as relações, destruindo, né, os vínculos, enfim, a coisa começa a entrar num jogo sadomasoquista, né, sem controle. Então, eu fiquei pensando assim, você teria articulado essa conversa, né, com o masoquismo, mas é um conceito que não aparece muito também no próprio Winnicott, né, assim, isso... Não aparece. Eu não utilizo, né, Fábio, assim, tenho pouquíssima leitura, né, de Laplanche, sei que é um autor preferido aí, um dos seus queridinhos, né? É o meu queridinho. Quem sabe seja uma interlocução interessante, né, de pensar a partir da obra dele uma leitura do masoquismo nesse viés que se aproxime com esses conceitos, né? Eu acho que isso dá talvez aí uma ideia para a gente poder pensar. Mas eu concordo contigo, né? Eu acho que a relação é bem pertinente, porque há sim um certo gozo, né, nessa experimentação do que produz no outro, né, na hora que eu recuso, né, da parte da criança, mas também um certo gozo de autoridade vivido pela família, né, em relação a esse exercício de um certo imperativo. Então, você vai comer, ainda na ordem do alimento, você vai comer porque eu quero, né, porque é o que tem hoje. Ok, a gente pode pensar isso em termos de educação, que sim, tem o seu valor, tem sua importância, mas em que é que isso aponta também, né, para esse masoquismo de um exercício de poder e que não dá abertura para negociações. Eu acho que, nesse sentido, é muito próximo a essa, assim, apesar de eu não usar conceitualmente a ideia de masoquismo, mas o que eu tento formular no capítulo final, em relação a essa potencialidade política das crianças, ele está próximo àquilo que seria a criança que resiste, talvez entendendo também a força do que ela mobiliza no outro. Então, ela tendo, uma vez que ela reconhece o que ela produz no outro, ela pode fazer uma saída, um uso disso, né, que favoreça uma lógica conflitiva, mas que não seja uma lógica mortífera de conflito, né, porque às vezes isso vai se dar nas famílias também, mas talvez que acene para um tipo de conflito que ofereça uma abertura para as negociações que serão constantes na vida. Então, eu acho que a gente tem aí dois caminhos que vão estar na base, em termos assim, da clínica, para a gente pensar o sentido de saúde, né, em termos amplos dessa palavra, ou em termos psicanalíticos, inspirado em Winnicott, mas saúde como esse viés criativo de abertura, e não nesse viés mortífero, né, de repetição de algo que não possibilita a relação. Eu acho que, assim, para mim, uma coisa importante de pensar foi a diferença entre resistir e reagir, né? Uma coisa é uma criança que resiste, que está resistindo nessa experimentação, pode estar até se aproximando, né, e exercitando seu próprio masoquismo, ou experimentando o exercício disso por parte dos adultos em cena, mas acho que tem o outro viés que é da reação. Então, reação estaria muito mais próximo de um campo em que não é pela via apenas da criatividade, né? Mas uma via, às vezes, de sobrevivência, né? De uma tentativa de saída em termos mais complexos. Então, assim, resistir como algo que faz com que a gente se conserve firme, né? Em que você não sucumbe, não cede. E a reação como algo que estaria mais como uma consequência em relação à reação do outro. Né? Então, é mais uma ação em resposta ao estímulo, e não
uma atitude ativa. E aí a gente volta à etimologia da palavra, né? Então, resistir a, em termos de uma criança insubmissa, é aquela que se conserva firme. Perfeito. E não apenas que reage, né? Que seria uma ação, talvez sem tanto propósito, né? Naquele prefiro não, ou numa ação que produz mal-estar no outro. E aí eu acho que a responsabilidade clínica é bem grande, né? Assim, ou dos psicanalistas, porque a gente pode pensar que um psicanalista, mesmo que não exercite a clínica numa escola, ele tem a sua escuta, né, psicanalítica que o atravessa na escuta das famílias, no viés da relação com a educação, por exemplo. Então, um psicanalista que faça o seu trabalho de clínica ampliada, né, no trabalho no SUS, no trabalho na comunidade. Então, ele ter essa abertura de olhar, mesmo que ele não vá fazer uma intervenção dirigida à criança, mas essa compreensão, ela tende a produzir uma relação com as famílias de muitas saídas, às vezes, né? Total. E dos casos clínicos que você trouxe, você consegue falar de algum, assim, dar alguns exemplos, assim, para a gente? Posso. Os casos são interessantes isso, né? Assim, os casos, eles, inspirado na ideia de Christoph Bollas, né? Que num dos livros dele ele começa com uma frase para começar o caso. Então, eu fiz um pouco isso, essa brincadeira. Então, os casos, eles são 4 casos, eu acho que 4 ou 5, no capítulo 4, aí talvez começando na página 228. Então, o primeiro é quando Marcela provoca. E aí a frase é, tá na sua cadeirinha, lá, lá, lá. É uma frase da Marcela que eu tento problematizar. E aí a gente vai na sequência. Bom, Marcelo, na 239, Marcelo e o pertencimento, ele vai dizer, não tem nada para eu comer, falando de comida. Não tem nada de bom nessa casa. Então, a partir dessa frase, eu vou fazer uma análise aí sobre a ideia do pertencimento. Mas tem um que eu gosto demais, e talvez já usei em outros lugares, que é assim, a ideia aqui é bem complicada, né? Porque eu tentei nesse trecho, Fábio, sobre a clínica, trazer assim, dar espaço aos rebeldes. Então, eu chego a dizer assim, que venham os rebeldes. O caso da Marcela, da cadeirinha, ele é mais de um caso de observação cotidiana, em que uma criança que provoca outra criança que entra no carro e que ela vai usar a cadeirinha, o assento, né, de elevação. Então, quando a criança, que era a dona da cadeirinha, senta, sai, se retira, outra criança entra e provoca, né? Então, tem aí uma convocação de lugares, né? Uma provocação, uma experimentação de... Então, assim, eu tentei formular, e algumas são hipóteses, né? Eu tento deixar muito claro, assim, que a minha ideia não é dizer que há formas específicas de insubmissão e, portanto, vamos atrás delas para poder pensar em submissão. Mas eu tento exemplificar que a provocação, a experimentação de um pertencimento, como nesse outro exemplo da criança em relação ao alimento, ou de uma borda, né, de um enquadramento, como no caso, né, em busca de uma moldura, na página 234, eu vou falar de Priscila, que é uma menina de 11 anos, que posta no Instagram dela, corre cachorra, tirando uma foto da professora que está correndo para pegar o ônibus. Então, ela tira a foto e ela fotográfica e bota essa legenda, corre cachorra. Isso, obviamente, foi visto pelas crianças e por professores da escola e outros pais. Imediatamente ela tira, diz que não vai ter impacto nenhum, porque ninguém viu. Obviamente, todo mundo viu, naqueles segundos, como a internet possibilita. E aqui eu tento trazer a discussão do caso dessa jovem, que chamei de Priscila aqui, mas para mostrar assim, que havia aí uma insubmissão, né? Obviamente, eu não vou discutir aqui o campo da educação ou dos efeitos disso do ponto de vista daquilo que está certo ou errado, quer dizer, não há uma discussão moral sobre isso, mas uma discussão que eu tento aproximar aqui como exemplo de que, às vezes, em ser insubmisso, num viés mais quase bordejando o adoecimento, é a busca de uma moldura perdida, né, que eu acho que era o caso dessa criança, né, que ela faz isso, ela cria no espaço público uma cena em que convoca o outro a olhá-la, porque, na verdade, ela se sente extremamente perdida. Né? Então, é uma discussão sobre esse caso. Mas, assim, eu acho que em cada um desses exemplos, né, Fábio, assim, para mim, o que ficou muito difícil é que
os casos, quando chegam na clínica, eles já tocam muito mais, tem uma aproximação muito maior com a reação, né? Em termos sintomáticos, psicanalíticos, né? Assim, sintoma como uma expressão de algo que não vai bem, um sintoma como uma comunicação de algo que precisa encontrar saída ou um destino. Então, em alguns desses casos, diferente do de Marcela, né, que aí é mais como observação, mas eu tento trazer como na clínica é o manejo, é a técnica, e é o que eu vou chamar assim de a ética do cuidado, que vai ofertar uma escuta de fato cuidadosa com as famílias e com as crianças. Né? Como por exemplo, no caso de Priscila, o desafio era assim, não se tratava na minha função de educá-la. Né? Ela tem pais para isso, ela tinha escola para isso, professores que foram inseridos nessa dinâmica, porque isso se deu a propósito de uma cena em torno da escola. Mas assim, o desafio que é uma postura ética de fazer uma escuta que extrapole o que está expresso. Tá, se fosse o expresso, poderia dizer, essa criança precisa de castigo, de obediência, né? Ok, de ser domesticada. Mas há uma escuta que eu acho que nos convoca como analistas, que é essa escuta do inaudível ou do não tão visível, que é muito de muita responsabilidade e que eu gosto de pensar como uma ética do cuidado. Então, assim, o capítulo 4 ele tem essa proposição dos exemplos, mas ele tem uma formulação final, que é o título do capítulo final, né, que é Flertando com a Vida, que é justamente essa intenção de abertura e uma tentativa de apresentar aí a minha percepção do desafio, né, de clinicar. De clinicar hoje, né, o desafio de atender crianças, de lidar com a educação, porque, sim, trabalhar com criança, de certa forma, a gente está ali muito em interseção com o campo da educação, Sim. e é preciso que estejamos, né, senão estaríamos, assim, fragmentando a criança, eu acho que isso não é saudável, em nenhum sentido. Mas os capítulos finais são uma certa ilustração, né, de vinhetas em que eu tento formular isso como exemplos e fazer uma certa discussão teórica em torno de cada um desses recortes. Muito bom. Eu acho que acabam sendo bem ricos. Super, é super importante, assim, para quem tá no campo, né, assim, eu amo essa lógica, né, essa metodologia, né, na verdade, dos recortes clínicos, né, assim, dos fragmentos clínicos e tal, você traz vários aqui no final, e a ideia aqui dessa potência subversiva na clínica psicanalítica, né, que aparece no livro da Mizrahi, né, e aparece também na Jogondar, é a tese que acaba fechando o livro, assim, né, tem uma potência subversiva na clínica que a gente precisa, né, tentar proteger, né, eu acho que é a função do analista de crianças, né, principalmente, e do analista ferenciano também, na medida que há análises de adultos com crianças, né, queria que você falasse para a gente terminar disso, assim, o infantil enquanto essa potência subversiva, ou esse elemento, né, que faz resistência, né, à submissão, é esse o lugar, né, assim, eu acho que tem um lugar que a gente pode considerar o infantil como potencial subversivo. Bernardo Thanos é que diz, né, é a argamassa psíquica, né, o infantil como argamassa psíquica, quer dizer, você lembra bem, trabalhar com a infância e com a criança e com o infantil neste tempo é uma coisa, mas o infantil, ele faz parte da clínica de adultos também, nesse sentido, né, daquela argamassa psíquica que nos constitui, que nos apresenta um modo de ser e de estar no mundo. Então, eu acho que essa acaba sendo também uma reflexão que o livro pode oferecer, né? Que lidar com o infantil da criança não impede uma leitura de transformação do infantil dos adultos diante de nós. Né? O que a gente faz diante de um adulto em que não vivenciou uma experiência de acolhimento nesse primeiro tempo de sua vida, ou que experimentou
atravessamentos traumáticos de relação, mas que tem esse infantil que insiste em aparecer na clínica de adultos e que também é tarefa e trabalho do analista. Então, acho que sim, eu acho que a gente tem muito o que pensar, o que formular, né, em relação a essas contribuições. E nisso, o Félix é precioso, né, porque não trabalhou com crianças, mas tem aí a gente pode dizer que aquele volume 4 inteiro, quando a gente vai encontrando em vários outros, como esse, Adestramento do Cavalo Selvagem, que acho que está no livro 2, no volume 2, né? Você vai encontrando aí uma série de artigos que vão mostrando essa interseção, né? Quer dizer, você não precisa ser um analista de crianças para pensar o infantil e para pensar que uma criança que foi submetida a uma lógica de poder, né, de assujeitamento por uma via ou por outra, ela obviamente vai ter um gesto criativo mais empobrecido, né, ou ter um percurso de atravessamento complicado. Então, a potência subversiva contida no gesto criativo. Essa foi a tentativa de formulação, né? Haveria no próprio gesto de criar uma potência para subverter nessa tentativa de construção conceitual. Excelente, muito bom. Estou aqui, vou terminar com esse comentário aqui de uma das espectadoras. Bom demais, parabéns, duplamente bom, porque foi uma aula maravilhosa num sotaque que eu amo, o sotaque de Recife, Pernambuco. A Rafaela, então, conversei com a Rafaela Paixão, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco e associada ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco e sócia da CPPL, lá de Recife também. Aqui é o livro da Rafa, A Clínica, a Criança Insubmissa, publicado pela Blucher. Aliás, essa capa ficou lindíssima, tem um aviãozinho saindo. Foi um achado, assim, eu disse, não, todo mundo veio comentar comigo, onde é que você achou essa imagem? Eu disse, acreditem, encontramos. Porque é demais, né? A ideia de um aviãozinho que sai da rota, mas veja, ele é o único colorido. Né? Exatamente, é muito bonitinho. Então, está aqui recomendação enfática, leiam essa tese, A Criança Insubmissa, a potência subversiva do gesto criativo. Rafaela, muito obrigado em nome da UFMG, em meu nome também, né, por participar desse projeto de extensão. A universidade pública se enriquece muito, né, assim, com esse tipo de divulgação. Acho que é a nossa tarefa, né, fazer pesquisas de excelência como a sua, né, chegar a um público maior, né, aos pais, enfim, eu acho que é um livro que os pais poderão ler tranquilamente, tá? Então, obrigada a você, Fábio, obrigada aí à universidade, né, por dar a oportunidade de um tipo de projeto de extensão desse porte, né, parabéns, eu acho que é muito, muito rico, muito importante essa circulação que você está oferecendo na hora em que vai convidando diferentes colegas, né, para contribuir com o seu canal. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, foi muito bom a conversa. Que bom, obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.